quero agradecê-la antes de iniciar, por ter aceitado o nosso convite, porque tu vai passar para o Brasil inteiro tudo aquilo que está sendo feito por Vossa Excelência neste período que nós estamos de isolamento total. Então, tem a palavra, Cristina. Boa tarde. O TST e as medidas diante da pandemia. Eu vejo as informações, né, mais consensualmente difundidas nos dão conta de que no dia 1º de dezembro de 2019 foi identificado o primeiro caso no mundo de Covid-19, apesar de nós termos tomado conhecimento em momento posterior, e esta doença surgiu originariamente na cidade de Wuhan. Penso que nós não contávamos no dia 19 de fevereiro, no dia da posse, com esta pandemia que fosse, né? Nós estávamos todos com tantos projetos e eu até agradeço a Deus que conseguimos realizar a posse, o convívio, porque 2 semanas depois nós já estávamos, não é, no trabalho teleremoto. O certo é que em 26 de fevereiro de 2020 foi oficialmente notificado, né, o Ministério da Saúde sobre o primeiro caso de Covid-19 no Brasil. E em 11 de março, já o diretor-geral da OMS declarou o estado de pandemia do Covid-19 em razão do elevado, né, poder de disseminação geográfica da doença em curto espaço de tempo. E desde aí os números de contaminados, de mortos só aumentaram e nós tivemos que tomar uma série de deliberações de um momento para o outro no tribunal. E tomamos, depois eu vou identificar, diversas medidas o Brasil, fiz aqui um pequeno estudo, mas não, eu vou colocar depois, se a ministra Dora e o doutor Platão entenderem por bem, à disposição de todos, de que os países adotaram inicialmente, na própria Europa, sistemas diversos, ou isolamento parcial ou isolamento total, alguns foram extremados. O certo é que aqueles que optaram, né, pelo isolamento tiveram melhores resultados no combate, na prevenção. E estes exemplos nós estamos todos os dias, né, identificando, né, porque Milão, por exemplo, que lançou a campanha Milano non si ferma, que aconteceu, né, aquela catástrofe, e o próprio prefeito reconsiderou a sua posição e se arrependeu de não ter adotado desde o início o isolamento. Ao ponto de que o professor, que eu gosto muito de ler e de citar, o professor de Direito da Universidade de Harvard, o professor Cass Sunstein, ele tem defendido que mesmo o isolamento moderado levaria à prevenção de 1,5 milhão de mortes apenas nos Estados Unidos, se praticado. E que, caso ocorressem essas mortes, o prejuízo seria de 17 trilhões de dólares para a economia norte-americana. O certo é que até o momento, e observando estes exemplos que precederam cronologicamente, né, ao do Brasil, nós temos adotado, na maioria, né, dos estados, políticas de isolamento e de combate às aglomerações, restringindo a circulação de pessoas em ambientes públicos, limitando, não é, o funcionamento do comércio, das escolas, das creches, das universidades. E no Poder Judiciário tivemos, porque foram editadas, né, as leis gerais, o Decreto Legislativo número 6 e a Lei 13.979, que afirmaram e decretaram o estado de emergência e de calamidade, mas o Poder Judiciário teve a independência reconhecida para estabelecer as suas estratégias, que foram tomadas em conjunto, né? Mas, ainda assim, não é possível prever a adoção perfeita de qual
a maneira perfeita para enfrentar essa crise, que é sanitária, que é econômica, que é política e que é social, que está sendo enfrentada pelo mundo todo e que diz tão diretamente com a nossa atividade, quer dizer, da forma interna, no funcionamento do Poder Judiciário, e na forma externa, porque o nosso jurisdicionado não é o grande partícipe, né, desta situação. O professor Yuval Noah Harari, né, que é tão lido, tão citado, porque estuda de uma forma tão completa, já vinha mesmo antes do coronavírus, o tema da automação, da tecnologia, ele diz que não há um roteiro único de como lidar com a epidemia e a crise econômica. As estratégias, portanto, de modelar o trabalho online e de conferir uma renda básica universal são experimentos sociais, diz ele, para enfrentar um problema que ultrapassa os limites da saúde e que atinge a política. Então, em artigo publicado em 20 de março, agora de 2020, no portal Financial Times, o professor Harari defende um plano global de cooperação na área econômica para lidar com a pandemia do Covid-19. E ele afirma nessa linha e nessa proposição que, se cada país atuar de forma independente e desordenada, o combate ao coronavírus ficará comprometido e a eficácia das ações será mitigada. Portanto, ele acredita que a humanidade ela irá superar a doença e vencer o vírus, mas ela viverá num mundo diferente do que era antes. E diferente do que nós já vínhamos achando diferente, que era o trabalho por meio das plataformas, e as decisões políticas irão influenciar de forma fundamental as consequências desse novo mundo, que eu aqui me antecipo, o próprio teletrabalho. Quer dizer, o TST disciplinou já em 2013, quer dizer, o plano do Poder Judiciário foi pioneiro e implementou nas situações em que era necessário isso, né? Mas, veja, nós hoje temos o teletrabalho, o trabalho remoto, né, o home office, o próprio trabalho a domicílio, enfim, a forma pode variar, ter nuances, e o próprio desenvolvimento do trabalho por meio de plataformas, por aqueles que não estavam trabalhando, não é, com Uber, com Amazon, enfim, com esses que não estavam oferecendo seus serviços, né, ao consumidor por meio do crowdworking, por meio das plataformas. Todas essas pessoas, incluindo os magistrados, eles estão hoje tendo que exercer essa nova modalidade de trabalho. E o professor Harari defende a busca, portanto, por solidariedade entre os países, de forma a garantir uma união global, diz ele, na busca por medidas que sejam comuns de combate ao novo coronavírus. E essa solidariedade global é que irá permitir, diz ele, que os países vençam a epidemia e a crise que assola a humanidade. E as próprias sessões telepresenciais que nós estamos efetivando e que, de certa forma, implementam o que o Código de Processo Civil, no plano das audiências, já positivou. Nós temos o Código de Processo Civil prevendo, disciplinando, bem antes da pandemia, as audiências telepresenciais, o depoimento das partes, o depoimento das testemunhas, a prática de atos processuais em primeiro grau, onde parece que é mais difícil, eu concordo, e nós vamos depois examinar especificamente, mas estamos hoje exercitando de uma forma imediata, de uma forma que não se imaginava, com a velocidade que era antes inimaginável. E eu vou passar aqui, depois, se der tempo, nós vamos examinar o trabalho por meio de plataformas. Mas vamos primeiro examinar o tema da legislação e da pandemia no Brasil.
Então, como referi, no dia 6 de fevereiro de 2020, foi sancionada a Lei 13.979, que foi a lei geral para tratar das medidas de enfrentamento ao surto do novo coronavírus de 2019. E que regulamentou medidas como o isolamento, a quarentena, a determinação compulsória dos exames médicos, vacinação, estudos, restrição de entrada e saída de pessoas no país, fechamento de fronteiras, requisição de bens e de serviços de particulares, entre outras providências. Em sequência, no dia 18 de março, foi editado o decreto legislativo número 6, que reconhece o estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em razão da situação de emergência de saúde pública e da importância internacional relacionada ao coronavírus. E no dia 20 de março foi sancionado o decreto 10.282, que regulamentou os serviços públicos e as atividades mencionadas na Lei 13.979. E eu destaco o artigo 4º, que atribui ao Poder Judiciário, como referi, a prerrogativa de definir as suas limitações de funcionamento, os seus limites de funcionamento. Posteriormente, o rol de atividades essenciais foi estendido, foi acrescentado. Primeiro tivemos o decreto 10.292, depois o decreto 10.282, que acrescentou ao rol servir outras atividades que passou a considerar essenciais. Bom, o certo é que nos dias subsequentes foram editados decretos municipais, fechando locais, fechando o comércio, que não era essencial, fechando escolas, restringindo o acesso a áreas públicas, praias, enfim, impondo o isolamento preponderantemente social. E como consequência dessas medidas emergenciais de saúde pública, nós vimos aqui identificando consequentes e penosas situações devastadoras, em especial no mundo do trabalho. O trabalho que era primordialmente presencial, nas dependências do empregador, hoje nós pensamos nas fábricas antigas, e parece, não é, que é alguma coisa tão superada, que as pessoas só poderiam trabalhar lá, mesmo que trabalhassem com máquinas. E passou a ser substituído o trabalho presencial pelo trabalho remoto, pelo trabalho virtual, e em caso de impossibilidade de usar meios telemáticos, ele deixou de ser prestado. Nós tivemos, com muitos terceirizados, estamos fazendo rodízios até no tribunal, que não tinham como prestar serviços telepresenciais. Então, se estabeleceu a possibilidade, que depois veio a ser regulada pela lei, de banco de horas, mas os contratos foram todos mantidos. E então, como forma de prestar um auxílio às empresas e aos empregados que tiveram a sua atuação abruptamente interrompida pelas medidas de emergência de saúde pública, foram produzidas pelo governo federal uma série de normas buscando regulamentar essa nova situação que se originou no mercado de trabalho brasileiro. Então, destaco primeiro a medida provisória 927, que regulamentou o teletrabalho. Mas regulamentou, sim, fez uma previsão, o teletrabalho já estava regulamentado pela reforma, não? Mas ela disciplinou também o trabalho remoto, que tem simplificações em relação ao teletrabalho, tal como definido por lei. E o trabalho à distância, em tempos de pandemia, que não precisa necessariamente ser executado na residência. Acho que para executar plenamente as nossas sessões telepresenciais, nós teríamos que ter funcionários, servidores e até ministros que, ou por conforto ou por necessidade, tenham que ir ao tribunal, mas o tribunal está seguro, porque o tribunal está vazio. Só aquelas atividades essenciais é que estão com o trabalho presencial. Esta medida provisória permitiu a antecipação das férias individuais e coletivas
e possibilitou o aproveitamento e a antecipação de feriados e estabeleceu novas regras para banco de horas e para recolhimento do FGTS, entre outras medidas. E outra medida, e fez isso, quer dizer, fez essa previsão e disciplinou por meio de ato unilateral do empregador. Apenas exigiu a anuência do empregado, portanto, o acordo individual, em relação à antecipação dos feriados religiosos e a antecipação das férias futuras. E já temos o indeferimento da liminar e o início do julgamento, que deve ser concluído sobre o referendo da liminar na próxima quarta-feira pelo Supremo Tribunal Federal. Então, ela está em vigor, e a outra importante foi a medida provisória 936, do dia 1º de abril, e que criou este programa que todos aqui conhecemos, emergencial, de manutenção do emprego e da renda, implementando um benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, ao qual o empregado pode aderir. E além disso, ela criou mecanismos para redução proporcional da jornada e do salário, mantendo intacto o valor do salário hora. E estabeleceu também meios para a suspensão do contrato, parcial ou total, e garantindo, em ambas situações, um aporte do governo, esse chamado benefício, ao qual o empregado pode aderir. Se houver interesse, nós podemos entrar em detalhes, mas todos conhecem aqui. Eu vou avançar as particularidades da medida provisória, que foi referendada, pelo menos em sede de liminar, no Supremo, referendada a sua validade e constitucionalidade, pelo Supremo Tribunal Federal. Ora, como ela fez a previsão deste abono financeiro pelo governo para os empregados, por meio que aderissem, por meio do acordo individual, inclusive, para aquelas faixas até 3.123 ou acima de 12.202, ou a intermediária com redução de até 25%, para amparar aqueles trabalhadores informais e autônomos que não têm o vínculo formal, o governo sancionou a Lei 13.982, que garante um auxílio emergencial a esses trabalhadores no valor de R$600 e disciplina os requisitos para a concessão. Isto mostra que há um esforço comum de solidarizar os empregados, os trabalhadores, os empregadores e o governo na ideia de preservar a fonte de custeio do trabalhador, para que ele tenha um salário ou tenha um benefício que lhe permita alimentar-se a si, a sua família, e adquirir bens básicos, e assim, no sentido de cuidar da sobrevivência do trabalhador, do emprego, sem que a empresa, em muitos casos, tenha que fechar ou tenha que reduzir o seu quadro de pessoal. Em 7 de abril de 2020, nós tivemos outra medida provisória encaminhada, 946, que extingue o fundo PIS-PASEP, transfere os valores para o FGTS. Em 20 de abril de 2020, tem a medida provisória 905 revogada, editada 955, só para revogar, mas não temos ainda a renovação do seu conteúdo. Enfim, essas foram as medidas que eu anotei, que foram promovidas pelo governo federal na área do direito do trabalho, na área da assistência social, e ainda em exame, pelo poder, ainda submetidas à validação pelo poder legislativo, com esse propósito enunciado de dar amparo econômico em meio à crise da saúde aos trabalhadores e proteger os empregos e a renda. No âmbito do TST, o que foi feito?
Então, em atenção a essa pandemia, e na busca, né, de preservar a saúde dos magistrados, dos servidores, dos terceirizados e dos colaboradores, a Justiça do Trabalho adotou uma série de medidas, não só o TST, mas também os tribunais regionais do trabalho, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho, adotamos uma série de medidas para garantir a prestação jurisdicional. A preocupação primeira sempre é essa preservação da saúde, como enunciei, mas no que diz com o Poder Judiciário, a preocupação essencial, primeira, é continuar exercendo a nossa atividade jurisdicional. Para isso existe o Poder Judiciário, para cumprir e fazer cumprir a lei. Então, nós devemos prestar a jurisdição, garantir ao cidadão o acesso ao Poder Judiciário. Não só o acesso, como o devido processo legal, o contraditório e os princípios constitucionais e processuais que disciplinam a forma da prestação da nossa atividade. E não é fácil, porque nada substitui a atividade presencial. O TST, ele até foi vanguardista aqui na produção dos atos administrativos. Nós nos reunimos, eu lembro, no dia 16 à noite, todos os ministros, e editamos o primeiro destes atos, aliás, antes mesmo, dia 16, nós já tínhamos adotado no dia 10 um preventivo, que foi a autorização do teletrabalho para quem retornasse de viagem, onde houvesse surto de Covid-19. E também no dia 12 de março, em sequência, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho também já expediu, o ministro Aloysio editou a recomendação número 2 de 2020, no mesmo sentido. E no mesmo dia 12, foi publicado o segundo ato, digamos que é o número 122, que estabeleceu o trabalho remoto antes da medida geral, para magistrados, servidores, colaboradores e terceirizados que apresentassem algum sintoma da Covid. E a mesma medida também foi estendida para os que estavam situados na área na zona de risco. E também, além do trabalho remoto, para essas categorias de trabalhadores, o ato 122 restringiu o acesso às salas de sessões só às partes e aos advogados da causa, dos processos pautados. Em relação aos terceirizados, também foram adotadas medidas para aqueles vulneráveis, desde logo, se afastarem do trabalho presencial. Adotaram-se medidas de higiene já mais severas, com todos os elementos necessários para isso. E este pré-ato também, que eu digo, também instituiu uma comissão de emergência dentro do TST para operações de emergência de saúde, que no âmbito da Secretaria de Saúde, que foi composta pela nossa pela nossa diretora do serviço do Departamento de Saúde, diretora da gestão de pessoas, médicos infectologistas, enfermeira e segurança institucional do tribunal, e esta comissão, que depois foi ampliada, apresentou, quando nós tomamos o primeiro ato geral, nós já tínhamos um estudo completo promovido pela Secretaria de Saúde e da Segurança do Tribunal, que já havia feito os estudos técnicos, nos dando o instrumental necessário. E o Conselho Superior da Justiça do Trabalho também aplicou as mesmas disposições do ato 122 por meio do ato conjunto 45 a todos os tribunais regionais do trabalho. O certo é que no dia 16 nós deliberamos e no dia 17 já editamos, aí sim, o ato com suspensão já das
todas as sessões presenciais, porque houve uma emergência na instalação, na necessidade de adoção dessas medidas. Então, o primeiro ato foi o ato GP 126, de 2020, editado no dia 17 de março, que suspendeu em 70% a atividade presencial. Isso manteve, no que diz com a atividade não presencial, um máximo de 30%, vedando excepcionando apenas as atividades que fossem essenciais. Então, as presenciais não essenciais foram reduzidas a 70%. E também, nesse mesmo dia 17, fechamos o tribunal para o uso externo, garantindo a comunicação pelos meios telefônico, eletrônico, aos advogados, às partes, ao Ministério Público, e o ato conjunto também do Conselho do Superior do Trabalho, o 47, aplicando as mesmas disposições no âmbito dos tribunais regionais, e imediatamente também a Corregedoria expediu a recomendação número 3 de 2020, estabelecendo, então, para os tribunais, para as varas, aqueles detalhes, especificações necessárias. E no dia 18, 2 recomendações, a Corregedoria Geral também estabeleceu, orientando as corregedorias regionais e estabelecendo prioridades para determinados atos de execução. Então, foi um trabalho bem intenso. No dia 19 de março, já tivemos que editar um novo ato, porque a situação se agravou, que foi o ato 132, vejam, quase que imediatamente, 2 dias depois, que aí sim determinou a suspensão de toda a atividade presencial no âmbito do TST. E estabeleceu um protocolo para a prestação presencial mínima nas atividades essenciais, que são a saúde, segurança, tecnologia da informação e comunicações, comunicação institucional e saúde. Mas vejam, mesmo essas atividades estão minimamente presenciais. Hoje, a tecnologia da informação, nós chegamos a um ponto de conscientização e viabilização técnica, um trabalho elogiável e digno dos maiores aplausos de todos os setores, em especial, os setores de tecnologia, da saúde e da segurança, que é todo 100% remoto hoje. Todo o TI está funcionando pelo modo remoto. Quando há necessidade, então, se vai na casa de um ministro fazer instalar um programa, mas as aquisições de novos produtos, a capacitação, tudo está ocorrendo por meio remoto. Nós tivemos o artigo, enfim, tivemos uma série de dispositivos que eu não vou aqui referir, que disciplinaram, não é, essas especificidades do trabalho, então, totalmente remoto. Foi editado também, houve uma certa dúvida, e no dia seguinte veio o ato 132, apenas com a finalidade de esclarecer, de deixar bem claro que a suspensão que foi estabelecida dos prazos processuais no âmbito do TST e que remontou ao primeiro ato, ao 126, ele alcança só os prazos processuais, mas não as notificações, publicação de pautas virtuais, decisão monocráticas e acordos que continuaram sendo publicados. Só os prazos processuais é que foram suspensos e recomeçarão a fluir no dia 4 de maio. E a resolução do mesmo, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho editou o ato conjunto número 1, na mesma linha, e a Corregedoria editou a recomendação número 6, e nós tivemos, claro, que regendo tudo, a resolução 313 do CNJ, que foi exatamente no mesmo sentido da nossa resolução, em relação à suspensão dos prazos
processuais até o dia 30 de abril, inclusive. Como o dia 1º é feriado, eles só recomeçam no dia 4. Bom, o certo é que no dia 23 de março, no dia 23 de março é o ato da Corregedoria. Também a Corregedoria, a Corregedoria no dia 23 publicou a recomendação número 6, e a Vice-Presidência no dia 25, a recomendação conjunta número 1 de 2020, indicando a prática da mediação e da conciliação eletrônica nos processos relacionados à Covid-19. E está tendo uma atividade muito intensa por meio não só do controle da vice-presidência, como por meio também da atuação direta na execução do programa e por meio também dos núcleos de permanentes, os NUPEMEX e os SEJUSCs, que estão efetivando, inclusive, conciliações pré-judiciais, todos pelo meio da telepresencial. Em 26 de março foi editado o ato 139, apenas para prorrogar a suspensão dos prazos processuais até o dia 30 de abril, porque o prazo antes era inferior. Do dia 2 de abril, outra recomendação número 7 da Corregedoria, e no dia 6 de abril tivemos também um outro ato conjunto, o 159, que eu digo que ele é muito importante, porque ele é que disciplinou as sessões telepresenciais, porque até então nós estávamos prestando a jurisdição com muita eficiência. Eu quero parabenizar todos os magistrados do trabalho, porque essa produção efetiva se identificou não só no âmbito de um ou de dois, mas da totalidade dos tribunais regionais, do TST, das varas, e nós vínhamos trabalhando com as sessões virtuais, mas as sessões virtuais não foram suficientes, porque a sustentação oral, o processo que exige um debate, ele não pode ser julgado na sessão virtual. Então, estabelecemos e implementamos as sessões telepresenciais de forma pioneira, porque só o CNJ e o Supremo é que nos precederam, mas a nossa estrutura é muito complexa. Então, o CNJ tem uma sessão plenária só. Nós temos 8 turmas, não é? 3 sessões, órgão especial, plenário, e estamos já com estas sessões implementadas com um calendário já divulgado, e na mesma linha os tribunais regionais do trabalho. Então, este ato 159 foi muito importante, foi seguido pelo ato conjunto do Conselho, número 170, e em 20 no dia 20 de abril, acho que é 20 de abril, nós tivemos, então, a resolução, o nosso ato vem antes, o 177, que é o nosso ato conjunto do TST, da Presidência Vice-Corregedoria, que estendeu por prazo indeterminado o trabalho por trabalho remoto, porque a qualquer momento, e Deus permita que nós possamos logo nos libertar da pandemia, a qualquer momento ele poderá ser cancelado, mas estabeleceu por um prazo indeterminado o trabalho remoto e determinou, portanto, o fluxo dos prazos processuais. E este ato 170 foi seguido pelo ato conjunto do Conselho, número 5. O CNJ logo expediu a resolução número 314, que fixou até 15 de maio, mas o trabalho remoto, mas não há qualquer conflito com a nossa, que é por prazo indeterminado. O STJ estabeleceu até 31 de maio, e o fluxo dos prazos para todos os atos, a resolução, foi restaurado a partir do dia 4 de maio. E vejam que, na mesma linha da resolução do CNJ 314, o nosso ato conjunto 170, ele contém previsão muito importante. Ele, compreendendo a dificuldade, muitas vezes, ainda que o Código de Processo Civil tenha a previsão, mas a dificuldade
de uma audiência telepresencial para ouvir testemunhas e para produzir provas que tenham realmente em questões complexas, ele deu ao juiz, deferiu ao juiz a possibilidade, ao juiz e no primeiro grau, ao relator no segundo grau, a possibilidade de, identificando caso a caso, ou necessidade provocada pela pandemia, ou pela própria dificuldade de locomoção das partes, ou do advogado, ou de realização de uma audiência telepresencial por meio telemático, ele tem a faculdade de suspender o ato processual positivada de realizar audiência dessa natureza, mas há a possibilidade concreta de o juiz suspender a prática do ato ou o prazo processual, identificando essa dificuldade. A resolução é no mesmo sentido. E nós temos hoje no nosso site, os tribunais regionais também, já um item, sendo julgadas em tempo recorde, já pelo TST, já passaram pelo primeiro grau, já passaram pelo segundo grau e já chegaram ao TST, relacionadas ao Covid. Eu selecionei aqui para referir a importância da prestação jurisdicional efetiva e persistente, mesmo nos momentos de maior dificuldade, que se efetiva por meio de uma decisão monocrática, por meio de um julgamento virtual ou por meio de um julgamento telepresencial. No dia 2 de abril, eu tenho uma decisão aqui, uma correição parcial, em que o ministro Aloysio Corrêa da Veiga, ele suspendeu uma decisão do TRT da 14ª Região, na parte em que afastava imediatamente da prestação presencial de serviços os trabalhadores que tivessem filhos menores de 12 anos ou coabitassem com pessoas idosas, imunodeprimidas ou portadoras de doenças crônicas. E por quê? Porque entendeu o corregedor-geral que o TRT da 14ª, ao incluir essas categorias no grupo de risco, ele ampliou a definição legal do decreto do Estado de Rondônia. Eu tenho um caso que, alguns que eu anotei, posso passar depois, mas eu vou referir um outro que me pareceu importante, que não é questão processual, mas é material. No dia 4 de abril, então esse também não tem tanta, né, que o nosso tempo aqui tem que ser economizado, mas tem um que eu considero importante, onde a presidente, onde eu neguei o pedido de suspensão de medidas, onde nós negamos à empresa de Correios o pedido de suspensão de medidas determinadas no primeiro grau e mantidas pelo TRT da primeira região para proteção dos empregados que trabalhavam diretamente em contato com o público externo, não só, né, inclusive os carteiros entregando cartas. E o que o TRT decidiu lá, por liminar? Determinar a disponibilização de EPIs, de máscaras, de luvas e pratos, copos e talheres descartáveis para esses trabalhadores. Eu mantive a liminar. Por quê? Porque o artigo 157, inciso 1 da CLT, diz que ao empregador incumbe cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e fornecer os equipamentos de segurança. Então, numa situação de epidemia, isso é equipamento de segurança. Colocar máscara e não comer num talher que pode estar mal lavado, né? Usar a luva. Então, é equipamento de segurança, deve ser fornecido. E também uma outra que acho digna de registro, também, esta veio do Rio de Janeiro, também um pedido de suspensão de liminar, que nós negamos o pedido foi formulado pelo município do Rio de Janeiro, porque nós reconhecemos que a decisão que definiu a liminar e que impôs ao ente público a obrigação de fornecer para eram profissionais da saúde, de terem eles acesso, os médicos
e os enfermeiros de modo prioritário aos testes nas unidades de saúde do Estado. É lógico que ele tem que ter prioridade, pois ele trabalha com saúde pública. Então, foi assegurado. Então, nós demos uma resposta imediata. Eu tenho outros casos aqui que poderei fornecer, mas esses me pareceram importantes para mostrar como que até a instância, né, superior já tem chegado e com efetividade, com celeridade, estes processos. O TST tomou outras medidas importantes, manteve e realizou a vacinação contra a gripe em todas as categorias de magistrados, servidores, terceirizados, com muita eficiência, deu uma resposta imediata. Também o suporte tecnológico para o trabalho remoto em meio à pandemia tem sido garantia da prestação jurisdicional, e foram implementadas diversas medidas na TI. Nós, inclusive, fizemos a revisão de mais de 120, pelo menos, computadores que estavam aguardando doação. Nós revisamos e disponibilizamos para servidores que não tinham em casa o equipamento. Reformulamos o suporte de serviços, como eu disse, 100% dos serviços de suporte e atendimento estão configurados para atender de forma remota. Os próprios servidores estão trabalhando nessa modalidade. Nós atualizamos as versões do PJE, gabinete eletrônico, plenário eletrônico, estamos promovendo treinamento, divulgação de material de apoio por meio, né, do setor de comunicação, e muito abertos, né, e muito empenhados na implementação das sessões telepresenciais, por meio dessa plataforma que foi, né, instituída pelo CNJ, ou outra equivalente, que isto é a resolução, o ato 159, disciplina, como já falei aqui. O serviço de segurança do TST, e ele está todo estruturado, foi todo renovado, e ele está focado nas novas exigências do trabalho remoto para conter a proliferação do novo coronavírus. Graças a Deus e graças a esse eficiente serviço de segurança e de equipe, não tivemos, e pelos atos todos praticados, nenhum registro no âmbito do TST. E a equipe de segurança do TST está atuando em conjunto com outros setores do tribunal, para organizar, inclusive, logística da entrega dos computadores, para vacinação, o trabalho remoto e na prestação de serviços necessários para a manutenção dos serviços. E aqui eu, por último, vou referir a produtividade da Justiça do Trabalho, em poucos números, né, que vem demonstrando, né, com muito orgulho, que nós estamos, digamos, na trilha do que o CNJ já atestou no relatório, no último relatório Justiça em Números, que é o ramo do Poder Judiciário mais célere na prestação judicional e que mais concilia. Então, no TST, nós tivemos, de 17 a 27 de março, um aumento de 38% da produtividade em relação ao mesmo período do ano anterior, de 2019. E 20 nos julgamentos gerais. E em número de processos distribuídos, nesse período, 25% a mais do que no mesmo período de 2019. Então, cresceu o número de processos, mas cresceu mais ainda a produtividade. E de 20 de março a 7 de abril, nós tivemos 4.599 processos julgados em sessão virtual e em sessões virtuais, e 11.767
737 decisões monocráticas, baixamos 3.160 processos, e de 16 de março a 12 de abril publicamos 6.580 acórdãos, 14.576 decisões monocráticas, 2.698 despachos e praticamos 197 mil, mais de 197 mil atos processuais. E nos TRTs, nos mesmos períodos, nós também constatamos, aqui eu dou um exemplo, primeira região, aumento de 34% na expedição de alvarás, o TRT aqui da segunda região, mais de 141 mil atos judiciais realizados entre primeiro e segundo grau, entre outros tantos exemplos que são dignos aqui de registro e que eu estou apenas sintetizando, né? E os sites estão com este item específico, e digo que aqui isso tudo ocorre no âmbito da quarta revolução industrial, o que nos coloca também num problema. Então, são medidas para combater a pandemia com recursos que a quarta revolução industrial nos proporciona e nos revela, referentes, né, à importância da tecnologia, da informação, e nos mostra que nós não vamos ter o trabalho humano em momento algum. Isso é o professor Harari que também registra que os temores de que a automação causará desemprego massivo remontam ao século XIX e nunca se materializaram. Então nós estamos vendo e identificando que graças à automação nós estamos sobrevivendo e nós estamos, né, prestando o nosso trabalho, né, da forma melhor possível. São reflexões da maior importância, são questões complexas que se nos colocam, né, e que são objeto de estudo, que são penosas, mas que estimulam, não é, o nosso pensamento, a nossa capacitação e a nossa reflexão para o futuro próximo e o futuro remoto. Muito obrigada. Muito obrigada, Cristina, obrigado, Platon, e até amanhã aos colegas magistrados.